A partir de agora eu estou gravando essa aula. Hoje vocês não precisam se preocupar com a questão da webcam. Quem quiser habilitar não vai aparecer, porque eu estou gravando a tela do slide somente, tá? Então, as perguntas aqui eu vou repeti-las à medida que vocês fizerem. E aí a gente vai se manter conversando a respeito. Então, quando fizer uma pergunta, ou faço por áudio ou faço por chat, do mesmo jeito. Se fizer por chat, eu vou repetir para que saia na gravação a pergunta e a resposta. Tá certo? Ana Luísa, que chegou depois, eu avisei as meninas que eu não vou transmitir a minha webcam durante a aula, porque isso torna a aula um pouco mais lenta e aí a qualidade do áudio piora, né? Então eu tô tentando fazer desse jeito hoje para ver se o áudio chega turbinado aí e trava pouco, né? Quem sabe a gente acaba aprendendo, né? Fazer de um jeito diferente. Mas na gravação vai ter a imagem da webcam, vocês vão poder ver com quem vocês estão falando. Tudo bem? Vamos começar. Aula de hoje a gente vai falar de contratos e licitações. Os contratos, na verdade, essas duas matérias estão em ramos diferentes do direito. Os contratos estão no direito civil, as licitações estão no direito administrativo. Por que eu estou juntando as duas coisas aqui em uma aula só? Porque para vocês vai interessar não só os contratos que vocês podem ter com qualquer cliente ou qualquer empresa, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a validade dos contratos, plano da existência, plano da validade, plano da eficácia dos contratos, como de uma forma geral, como também vamos falar dos contratos precedidos por um procedimento de licitação, que são os contratos com a administração pública, tá? Essa aula é curtinha, a gente, se bobear, já entra na próxima aula, que vai falar de Estatuto das Cidades e Direito Urbanístico, tá? Então, vamos ver até onde a gente consegue chegar. E esse ramo de contratação com o poder público, vocês vão ver que é muito interessante para o profissional de engenharia. As obras públicas são as obras que mais vão dar dinheiro para vocês, e mesmo quando vocês não se submetem a nenhum tipo de ilegalidade. É possível contratar com a administração pública sem maracutaia, sem propina, sem superfaturamento, porque é necessário fazer obras de engenharia para o desenvolvimento do Brasil. Isso é necessário. E o governo, ele não tem uma empresa de engenharia, ele contrata empresas particulares. E ele faz isso através de um procedimento prévio de licitação. Nós vamos ver também aí as hipóteses em que não é necessário contratar com procedimento prévio de licitação, em que se dispensa a licitação. Tudo bem? Então, a partir de agora, podem abrir o áudio na hora que vocês quiserem para fazer perguntas, tá? E também podem usar o chat, fiquem à vontade. Primeiro vamos falar do conceito de contrato. Um dos melhores escritores de direito civil, quando se trata de obrigações e contratos, é o professor Orlando Gomes. Ele é muito respeitado, ele já é falecido, e a obra dele é muito respeitada tradicionalmente, certo? Muda a lei e o que ele escreveu continua atual, de tão importante que é. Orlando Gomes, ele fala o seguinte: um contrato pode ser definido como uma espécie de negócio jurídico de natureza bilateral ou plurilateral, dependendo para sua formação do encontro de vontade de pelo menos duas partes, que criam entre si uma norma jurídica individual reguladora de interesses privados, gerando direitos e obrigações recíprocos. Nós vamos destrinchar isso aí para que vocês entendam bem o conceito de contrato. Primeiro, negócio jurídico de natureza bilateral ou plurilateral. Se vocês forem pesquisar
contratos unilaterais, vocês vão achar contratos unilaterais, mas não é porque esses contratos tenham só um contratante. Não é possível ter um contrato de uma pessoa só. Sempre tem que ter dois lados. Os contratos, entre aspas, unilaterais, que a doutrina fala, são os contratos que geram obrigações só para uma parte e direitos para a outra parte. Certo? São aqueles contratos que só uma parte tem obrigações a cumprir. Vou dar um exemplo. Contrato de doação. Se você vai doar algo para alguém, tem duas partes, doador e donatário. Mas o doador só cumpre uma obrigação de dar. O donatário só tem um direito de crédito, de receber. Ele não tem que fazer nada, certo? Então, vocês viram aí que a unilateralidade aí não é em relação ao número de contratantes, e sim em relação à obrigação gerada a apenas uma das partes, tá certo? Então, o contrato é um negócio jurídico que vai ter duas, bilateral, ou mais partes, plurilateral. Então, você pode contratar só com mais uma pessoa, entre duas pessoas, ou com várias pessoas entre si, ok? Depende, para a sua formação, de um acordo de vontades. O contrato nada mais é que um acordo de vontades que gera resultados interessantes para ambas as partes. Olha só, esses resultados, eles são aqueles resultados que interessam a ambos, ok? Não só a um dos contratantes, interessam a ambos. Mesmo quando o contrato gera obrigações só para um, é interesse dos dois. Quem doa uma casa para um filho, por exemplo, tem interesse naquele resultado da doação, que o filho receba essa casa, que esta casa passe a ser propriedade do seu filho. Então, os interesses, as vontades, elas se juntam no contrato, tá? Então, todo contrato vai ter um acordo de vontades. Não são pessoas que estão disputando algo, mas elas estão concordando com algo, ok? Eles criam entre si uma norma jurídica independente da lei. Observem que algumas leis, elas não são obrigatórias, cogentes, elas são dispositivas, você pode abrir mão delas. Por quê? Porque elas não estabelecem normas de conduta, tá? Elas apenas liberam a vocês para agir da forma que quiserem. Essas leis normalmente são as leis de direito privado, as normas de direito privado, tá? Então, quando você celebra um contrato, você pode contratar tudo que a lei não proíbe, tá? Então você tem aí uma autonomia da vontade. Esta autonomia da vontade faz nascer entre os contratantes normas jurídicas regulamentadas dentro daquele contrato. Significa, aquele brocardo jurídico que a gente já ouviu falar nas aulas anteriores, pacta sunt servanda, ou seja, os contratos devem ser cumpridos. Escreveu algo num contrato, o contrato deverá ser cumprido. Existem exceções quando um contrato, por motivo imprevisível, se tornar vantajoso demais para um e prejudicial demais para o outro. Isso a gente chama de teoria da imprevisão, motivo que o juiz vai poder revisar esse contrato depois. Mas são casos excepcionais. Normalmente, 90% dos casos, talvez mais, eu não sei essa estatística direito, mas na grande maioria dos casos, os contratos devem ser cumpridos da forma que foram celebrados, porque eles fazem lei entre as partes, tá? Eles vão criar entre si norma jurídica individual reguladora de interesses privados, criando direitos e obrigações recíprocos entre essas partes contratantes. Então, esse é o conceito de um contrato. É um negócio jurídico que tem duas ou mais partes, que, pelo acordo de vontade das partes, gera normas entre elas para regular seus interesses recíprocos. Belezinha? Vamos para o próximo slide.
princípios fundamentais do direito contratual. Para se falar em contrato, tem que se levar em consideração a existência de alguns princípios, e esses princípios são importantes. O primeiro deles é o da autonomia da vontade. Se a lei não proíbe, eu posso contratar livremente. Isso significa que as pessoas que celebram contratos, elas têm liberdade e capacidade volitiva liberada, certo? Então, se houve acordo e a lei não proíbe, o objeto daquele contrato não é ilícito, está liberado de contratar, desde que os agentes sejam capazes, tá? Então, eles podem livremente contratar o que quiserem, e ela é limitada, a liberdade de contratar, pela lei, pela ordem pública e pelos bons costumes, tá? Então, contratos prejudiciais aos interesses das sociedades podem sofrer a intervenção do direito, tá? Não é só quando a lei proíbe. Quando um contrato gera prejuízo para a sociedade, esse contrato pode sofrer intervenção, porque aí você está ferindo a ordem pública e os bons costumes, certo? Bons costumes, quando o direito fala bons costumes, ele está se referindo ao comportamento normal de uma pessoa. Deixa eu só fechar o WhatsApp aqui para ele não ficar gritando na nossa cabeça, tá? O que acontece? Bons costumes, quando o direito se refere a bons costumes, ele não se refere a costumes do mais cristão, do mais recatado, nem do mais mal comportado. É da média dos cidadãos, certo? Toda vez que a lei se refere a bons costumes, ela está se referindo às práticas normalmente reiteradas e aceitas pela sociedade, tá? As pessoas tendem a achar que bons costumes são aqueles costumes da família tradicional brasileira, dos cristãos, ou das pessoas mais bem recatadas, mais comportadas. Não tem nada disso. O direito não fica diferenciando as pessoas dessa forma, não. Na verdade, o direito não está nem aí para a sua religião, não está nem aí para as práticas permitidas que você faz. Ele só vai se preocupar com as práticas ilícitas que você faz. Tudo que é permitido você pode fazer livremente, ok? Então, os limites da ordem pública e dos bons costumes não vão ser pautados por pessoas que não observem a média de comportamento normal entre os cidadãos. Princípio do consensualismo. Boa noite, viu, Ricardo? Bem-vindo você. Boa noite, professor. Obrigado, tá? Tá? Alguém aí eu não cumprimentei pessoalmente? Ana Cláudia, bem-vinda, viu? Boa noite, obrigada. Perfeito. Tá? Eu gosto muito quando vocês comparecem à aula. Semana passada eu dei aula só para 4, e assim, eu sei que a turma tem poucos alunos, tem 12 ou 13, mas assim, quando a gente dá aula só para 3, 4 pessoas, a gente sente uma solidão danada. Fico feliz quando vem pelo menos metade, tá bom? Obrigado aí por terem comparecido. E hoje teve pessoas que normalmente vêm que não puderam. César está trabalhando, a Nayara e a Tainá, né? Que normalmente estão aqui. Pessoal que não veio à aula, sintam-se cumprimentados. Na gravação aí vocês vão poder acompanhar essa matéria. Espero que todo mundo consiga aprender. Lembrando sempre, gente, que eu vou estar sempre à disposição de vocês no fórum de dúvidas. Ou vocês podem mandar mensagem para mim da forma que vocês conseguirem. Princípio do consensualismo também rege o contrato. O que acontece? Não precisa ter um documento formal, escrito, para se formar um contrato, não. É válido, inclusive, um contrato verbal. Tá ok? Então, basta um acordo de vontades para se formar esse contrato. Desde que ele obedeça alguns requisitos para a sua existência e alguns requisitos para a sua validade, que a gente vai falar daqui a pouco, ele pode existir simplesmente por um acordo de vontades que não encontrou oposição na outra parte, a outra parte concordou. Então basta um acordo de vontades para se formar um contrato, tá?
Essa convergência evolutiva já é suficiente para criar um contrato válido, tá? O simples consentimento já é suficiente para validar e tornar perfeito um vínculo contratual, desde que se obedeça aos limites legais que a gente vai falar daqui a pouco. Pode perguntar se quiser. Professor, deixa eu tirar uma dúvida quanto a isso. Desculpa por estar parando sua aula aí. Pode fazer pergunta à vontade. Essa questão de contrato verbal, aconteceu uma coisa aqui onde eu trabalho e a gente acabou, né, fazendo, igual você está falando, uma conversa e posteriormente a outra parte aquilo que tinha dito. E isso acabou ferindo. Repete, a outra parte o quê? Acabou voltando aquilo que tinha sido tratado. Entendi. Eles deixaram de cumprir a parte dele e isso acabou se prejudicando financeiramente. Entendi. Porque assim, eu lembro que na época eles chamaram, né, a atenção até do nosso engenheiro, porque ele não tinha formalizado nada. Sem dúvida. E aí eu queria saber como fazer para que a outra parte tenha algo que você possa fazer. Sua pergunta é excelente. O verbal vale. A questão é provar, tá? O que acontece? O contrato verbal, embora válido, ele é frágil, porque é difícil se comprovar judicialmente tudo aquilo que se contratou. E aí a pessoa vira para mim e fala assim, como eu posso comprovar, professor? Da forma que você quiser e que seja uma prova admitida em direito. Conversas de e-mail, conversas de telefone celular, gravadas, vídeos, etc. Entendeu? Às vezes, Ricardo, fatos externos já são suficientes. Vou te dar um exemplo. Imagina um contrato de locação de um imóvel, tá? O imóvel pertence a mim, mas quem está morando em você, nele é você. Como eu posso comprovar que ali não tem uma posse capaz de gerar uso capião? Que tem um contrato de locação? Eu posso mostrar meu extrato bancário mostrando que você fez um depósito por mês, desde o dia que você mudou para lá, de R$1.000, por exemplo, que é o valor do aluguel do imóvel. Você entendeu? Então, olha, não preciso provar nada. Você está morando na minha casa e está depositando um dinheiro todo mês para mim. O que é isso? Locação. Certo? Então, às vezes, elementos externos comprovam a existência de um contrato verbal. Beleza? Agora, se a pessoa não consegue comprovar as minúcias do contrato, vai ter que se valer das provas que são judicialmente admitidas, testemunhas, vídeos, etc. Tá? Respondido? Não, entendi. Obrigado, tá? De nada, prazer. Tá? Terceiro princípio que a gente vai falar, princípio da obrigatoriedade das convenções. O que acontece? O contrato, eu já falei, pacta sunt servanda. Esse brocado jurídico é um ditado, né, que é comum no jurídico. Qual significa? Os pactos ou os contratos devem ser cumpridos. Isso significa o quê? Uma vez contratado, deve-se cumprir. Lógico que existem exceções, né? Se um contrato for inválido ou nulo, ele não vai ser cumprido. Se um contrato for revisto pelos motivos que eu falei, pela teoria da imprevisão, leiam aí depois, anotem aí para ler, os artigos 478 a 480 do Código Civil. Eles falam da teoria da imprevisão, motivos que causam a possibilidade de revisão de um contrato que, por um fato imprevisto das partes contratantes no momento da contratação, tornou esse contrato excessivamente oneroso para um e excessivamente vantajoso para outro. Então ficou desequilibrado, certo? Então, se esse contrato continuar a ser cumprido, um vai se enriquecer demais e o outro vai empobrecer demais. E essa não é a finalidade dos contratos, tá ok? Então,
Fora esses motivos que se permite a revisão contratual, os contratos normalmente vão ser mantidos e vão ser cumpridos da forma que está prevista. Ok? Bom, outro princípio: relatividade dos efeitos do negócio jurídico. Todo mundo lembra que eu falei para vocês que os direitos reais valem erga omnes, ou seja, valem oposto contra todos os homens. Os direitos reais, eles podem ser opostos contra qualquer pessoa que invadiu uma propriedade de alguém, por exemplo. Contratos não. Contratos só valem entre quem assinou, entre as partes que assinaram. Então a gente diz que o direito real ele é oponível contra todos e o contrato só é oponível contra quem o assinou. Isso significa que você não pode cobrar o cumprimento de um contrato de uma pessoa que não participou desse contrato. Os efeitos do contrato são relativos às partes signatárias, tá certo? Já os efeitos de um direito real são oponíveis contra qualquer pessoa, tá? Então, se você tem uma propriedade, todas as outras pessoas do mundo são obrigadas a respeitar o seu direito de propriedade. Agora, se você Joana celebrou com o Mário um contrato, só os dois estão obrigados a cumprir. E só as outras pessoas que, porventura, tenham assinado esse contrato e assumido alguma obrigação nele. As pessoas que não participaram desta contratação não serão obrigadas a nada, ok? E talvez o princípio mais importante do direito contratual atual: princípio da boa-fé. Este princípio da boa-fé, ele sinaliza que as pessoas, ao celebrarem negócios, contratos, eles precisam guardar boas intenções, boa-fé. Ninguém pode se utilizar do instituto dos contratos para prejudicar outra pessoa, da forma que for, certo? Então, é necessário que se guarde a boa-fé entre os contratantes. Não se pode prejudicar as pessoas de forma alguma utilizando-se dos contratos para isso. Então, o Código Civil fala assim: nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção do que o sentido literal da linguagem. Muitas vezes as pessoas colocam cláusulas em letras miúdas. Isso pode significar manifesta má-fé objetiva. Já pensou? Você tem um contrato todo em fonte 12. Aí, de repente, aparece uma cláusula em fonte 9. Pequenininha, quase invisível. É normal que as pessoas não entendam ou não leiam essa cláusula. Isso comprova a manifesta má-fé de quem redigiu esse contrato. Ok? Então, a boa-fé objetiva prevê a desconsideração de cláusulas abusivas ou desleais. Outro exemplo de cláusula abusiva: quando você estabelece uma multa impagável, altíssima, para o rompimento de um contrato. Essa multa, ela é tão desvantajosa para outra parte que se torna impossível a ela, mesmo pagando a multa, se ver livre do vínculo contratual. Uma vez, um parente meu alugou uma casa e a multa para sair da casa era pagar os aluguéis que faltavam até o final do contrato. Olha, isso é multa, isso é cumprimento do contrato, certo? Esta cláusula, essa multa, era abusiva. A cláusula, a penalidade aí pelo descumprimento, pelo rompimento antecipado do contrato, era abusiva. Principalmente porque no artigo 4 da lei de locação, você vai encontrar lá que a multa pelo descumprimento tem que ser proporcional ao que falta cumprir do contrato, e não integral, ok? Dúvidas? Então, as cláusulas desleais, abusivas, vão ser consideradas não escritas, podem ser eliminadas de um contrato
e que ele vai continuar sendo cumprido sem essas cláusulas, ok? Requisitos de validade de todo o contrato. O principal artigo que vocês vão considerar para validade contratual é o artigo 104 do Código Civil, tá? Ele dispõe que para ter validade qualquer negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Já vou explicar cada um deles. Mas não é só a validade que pode eliminar um contrato. Antes da validade, a gente analisa se esse contrato existiu. A gente acabou de falar que o contrato verbal é válido, mas precisa ter requisitos mínimos para ele existir, ok? Então nós vamos passar pelos 3 planos. Que o primeiro é a existência. A partir do momento que a gente concluiu que um contrato existe, a gente passa a analisar a validade deste contrato. E aí, existente e válido, a gente passa a analisar a eficácia para saber quando este contrato passa a ter efeito ou até quando este contrato vai ter efeito, ok? Então vamos começar na existência. Para ser considerado existente um contrato ou qualquer outro negócio jurídico, é necessário haver manifestação de vontade. O que é manifestação de vontade? A pessoa tem que declarar a sua vontade de contratar ou de celebrar o negócio jurídico, ok? 2. É necessário haver agente. Agente é a pessoa que contrata. No caso de contratos, tem que ter no mínimo 2 agentes, porque eu já falei com vocês. O contrato é a união das vontades, é a consonância de vontades de pelo menos 2 pessoas. Tá? O negócio jurídico pode ter um negócio jurídico de uma pessoa só, mas o contrato não. O contrato tem que ter no mínimo 2. Negócio jurídico de uma pessoa só, por exemplo, testamento. Né? A pessoa que tem um patrimônio, que pode deixar parte dos seus bens em testamento, ele faz essa declaração, registra lá no cartório que fala, quando eu morrer, eu quero que parte dos meus bens seja dividido para essas pessoas desta forma. Não tem participação de mais ninguém. Só ele que participa do ato do testamento. Tá? Mas depois vai ter beneficiários quando ele morrer. Mas o ato testamento, o negócio jurídico testamento, só tem um participante. Entretanto, para ter contrato, os agentes têm que ser no mínimo 2. Tá? Tem que existir 2 pessoas contratando. Então, para existir um contrato, primeiro, tem que ter manifestação de vontade. Segundo, pelo menos 2 pessoas contratando, agentes. Terceiro, tem que ter um objeto. Tá? Eu não posso virar pro Ricardo e falar assim, Ricardo, vamos fazer um contrato entre nós 2? Tá, Léo, mas o que é que nós vamos contratar? Eu viro e falo, sei lá, qualquer coisa. Vamos assinar um contrato, depois a gente decide o que nós estamos contratando. Não, tem que ter um objeto, você tem que contratar alguma coisa, senão não existe um contrato. Último, tem que existir uma forma. Professor, peraí, você acabou de falar que o contrato verbal vale sim. A forma verbal é uma forma, tá? Pode haver uma contratação verbal ou escrita, livre, de forma livre ou solene. O contrato pode ser expresso ou tácito. Vamos explicar cada um deles. Verbal, vocês entendem o que é. Combinado de boca. Escrito, colocado no papel. Independente de ser verbal ou escrito, ele pode ser expresso ou tácito. Expresso é aquele contrato combinado tintim por tintim, todo pormenorizado. Tácito é um contrato em que coisas mínimas são combinadas, só o mínimo para existir um contrato é combinado, tá? E o resto tem que ser presumido, certo? Por exemplo, um contrato de trabalho, tá? Em que só se combina a atividade, a carga horária e o salário.
Isso é um contrato tácito. Tudo que o patrão pode exigir do contratado, tudo que o contratado pode ou não fazer, ficou subentendido. Vai depender da leitura de regulamentos da empresa, vai depender do treinamento que ele receber, etc, etc, etc. As atividades específicas, né? Então, a simples assinatura da carteira de trabalho, por exemplo, é um contrato escrito, sim, porque lá naquela assinatura daquela página da carteira de trabalho já tem um contrato escrito. Mas é um contrato tácito, porque não tem ali expressas todas as cláusulas. Tem cláusulas que ficam subtendidas, ok? Vão depender de convenção coletiva, vão depender de acordo coletivo, vão depender de regulamento da empresa, de treinamento que o cara receber, etc. Tá certo? Bom, então, primeiro, tem que ter objeto, tem que ter agente, tem que ter manifestação de vontade, tem que ter forma. Eu esqueci de falar. A forma também pode ser livre ou solene. Livre é aquele contrato que você pode redigir particular, sem adotar nenhuma solenidade especial. Solene é aquele contrato que depende de solenidades impostas pela lei. É a tal da forma prescrita em lei. A lei prescreveu a forma que o contrato deve ser celebrado. Um exemplo é venda de imóvel. Quando você vai vender uma casa, você tem que fazer por escritura pública de compra e venda de imóvel e depois levar registro no cartório de registro de imóveis esta escritura. Significa que a venda de imóveis tem que obedecer estas solenidades. Ao passo que, se você quiser vender o seu aparelho de telefone celular, pode ser inclusive verbal. A forma é livre, ok? Não tem solenidade nenhuma prevista. É dinheiro para cá, celular para lá. É ou não é? Concordam comigo? Alguma dúvida até aqui? Não. Tá, então, ó, um contrato, ele tem que ter, para existir, manifestação de vontade, agente, objeto e uma forma, qualquer que seja ela, tá? Ele tem que existir no mundo, ou verbal, ou solene, ou escrita, ou livre, ou tácita, ou expressa, mas tem que ter uma forma, ok? Existiu, concluímos que esse contrato existe porque tem manifestação de vontade, agente, objeto e forma. Agora a gente vai qualificar essa análise, a gente vai analisar de uma forma mais detalhada. Vamos ver se tem validade. Esta manifestação de vontade foi livre e de boa fé? Porque se foi livre e de boa fé, tá ok. Agora, se ele foi obrigado, coagido, né? Passado para trás de alguma forma, se alguém estava com más intenções, o contrato vai ser considerado inválido. E além disso, os 3 requisitos de validade que estão no artigo 104 do Código Civil. Vocês vão ler lá, tá? Primeiro, o agente tem que ser capaz, e além de capaz, legitimado. Capacidade é aquela capacidade civil, ele tem que ser maior de 18 anos, e se ele não for maior, ou ele vai ser emancipado, que antecipou a capacidade civil dele, ou ele vai ser representado, se ele tiver menos de 16 anos, ou ele vai ser assistido pelo seu representante legal, se ele tiver entre 16 e 18 anos. Representar é quando o representante assina por ele. Assistir é quando o representante assina junto com ele, ele participa, tá? E a partir dos 18 anos, se ele não tiver nenhuma enfermidade que cause incapacidade, ele vai passar a assinar sozinho por si só, ok? Então, esse agente, primeiro, precisa ser capaz. Além de ser capaz, ele tem que ser legitimado. Por exemplo, não adianta nada eu ter mais de 18 anos se eu não puder vender determinada casa, ok? Porque ela, por exemplo, não me pertence. Então, o fato de eu ser capaz não torna meu contrato válido só por isso. Eu tenho que ser capaz e pessoa legítima para celebrar esse contrato. Eu tenho que ser o dono do direito que eu estou transmitindo, por exemplo. Tá? Segundo, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Licitude. Quando que um objeto é ilícito? Quando ofende a lei.
Tá? Então, tá aí a limitação mais importante para a celebração de contratos. A lei. É necessário que se obedeça à lei. Ah, professor, mas você falou que o contrato faz nova lei. Não, faz uma lei entre as partes, mas se tem que obedecer à lei de uma forma geral. Ok? Então, se você contrata uma pessoa para ser seu matador de aluguel, por exemplo, esse contrato é inválido. Por quê? A atividade matador de aluguel é um objeto ilícito. Se você contrata um cara para gerenciar uma boca de fumo, contrato inválido, porque este contrato prevê um objeto ilícito, ok? Então qualquer atividade ilícita vai acarretar a invalidade do contrato. Objeto possível, possibilidade física e jurídica. Por exemplo, de possibilidade física, eu prometi colocar 10 caminhões de areia dentro de uma caçamba. Impossível, certo? Não tem jeito de colocar 10 caminhões de areia dentro de uma caçamba. Então, a possibilidade, é igual o Luan Santana, né? Fala assim, te dei o sol, te dei o mar, para ganhar seu coração. Não tem jeito de dar nem o sol, nem o mar. A linguagem aí é poética, é figurada. Porque se ele se comprometesse mesmo a dar o sol e o mar, seria um contrato impossível, porque o objeto do contrato é impossível, seria um contrato inválido. Tudo bem? Entendido? Possibilidade, vocês entenderam. A impossibilidade também pode ser jurídica, quando alguém se compromete a fazer algo que não é permitido por lei. Embora não seja ilícito, não existe uma lei que autoriza a pessoa a fazer aquilo, tá? Porque existem leis que proibitivas, você não pode fazer isso, ok? Mas existem atividades que são regulamentadas por lei e você tem que obedecer o que a lei regulamenta. Então, se você se compromete a fazer outra coisa, embora não seja nada ilícito, que não ofenda a lei de forma a agir contra o que a lei diz, não está obedecendo a regulamentação legal para aquela atividade. Aí tem que... Tá? Então, além de licitude, ele tem que ter possibilidade física e jurídica. Terceiro, ele tem que ser determinado ou determinável. Determinado é aquilo que você já sabe o que tem que fazer no momento da contratação. Tá? Isso é objeto determinado. Você assumiu uma obrigação, mas você já sabe exatamente a coisa que você tem que entregar, a atividade que você tem que fazer, o serviço que você tem que prestar. Determinável é aquilo que não está determinado lá no momento da contratação, mas é determinado antes do momento do cumprimento. Óbvio, né? Porque se você não determinar o que é antes do cumprimento, tá? Então, por exemplo, você pode contratar a entrega de uma coisa incerta. Essa incerteza é só em relação à qualidade, mas o gênero e a quantidade têm que estar determinados. Por exemplo, eu combino com o Ricardo entregar para ele 10 sacos de cimento. Deixo a marca para determinar depois, de acordo com a disponibilidade do mercado. 10 sacos de cimento, eu tenho gênero cimento, quantidade 10 sacos determinados. Lá na frente eu vou determinar o quê? Somente a qualidade. Ok? Então, é possível se fazer contrato indeterminado, mas a determinação final da qualidade tem que ser antes da data do cumprimento. Porque se chegar lá na hora e eu não souber qual cimento eu entregar, não tem como cumprir. Ok? Então, segundo requisito, o objeto, que a gente falou que tinha que existir objeto para existir o contrato. Mas, para o contrato ser válido, ele precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável. Tá? Terceiro requisito de validade: forma prescrita ou não proibida por lei. A gente falou que para o contrato existir precisa ter uma forma. Pode ser ela escrita, pode ser verbal, pode ser expressa ou tácita, pode ser solene ou livre. Tudo bem. Qualquer dessas é uma forma.
Agora, para o contrato ter validade, esta forma, qualquer que seja a forma, esta forma tem que ser, se a lei prescrever uma forma, tem que ser a que a lei prescreveu, são os contratos solenes. Eu dei o exemplo da venda da casa. Então, o contrato de venda de casa não é válido se não tiver escritura e papapá. Ah, mas eu já vi uma casa ser vendida só no recibo. Isso aí é transferência de posse, tá? Não é venda do imóvel. Provavelmente o cara que não tem escritura, que vendeu no recibo, ele não tinha nem escritura, ou seja, ele não era dono. Ele não tinha registro dessa casa, tá? Então, venda de casa é um negócio solene que tem uma forma prescrita em lei. Tem que obedecer a forma prescrita. Agora, existem contratos de forma livre que não tem forma prescrita em lei. Do jeito que você celebrar, tá de boa, tá? Problema seu, comprovar depois. Mas você pode celebrar verbal, pode celebrar escrito, pode celebrar expresso ou tácito, tanto faz. Tá ok? Então existem contratos de forma livre que a forma só não pode ser forma proibida pela lei. Por exemplo, tem alguns casos, por exemplo, no direito do trabalho, que a lei fala: este contrato não pode ser verbal, tem que ser escrito. Aí tem que obedecer a forma que a lei prescreveu, certo? Se a lei não falou nada, tá livre, faz do jeito que você quiser, tá certo? Então, para ver se é existente, tem que ter manifestação de vontade, agente, forma e objeto. Para ter validade, a manifestação de vontade tem que ser livre e de boa fé. O agente tem que ser capaz e legitimado. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. E a forma tem que ser a prescrita em lei ou não proibida pela lei. Se não tiver prescrição de uma forma determinada, fazemos da forma que a gente quiser, desde que a lei não proíba. Ok? Passamos por esses, o contrato, além de existente, é válido. Ou seja, duplo joinha, tá? Resistência e validade. E aí, a partir de quando esse contrato gera efeitos? Aí depende. Depende se tem algum elemento que modifique a sua eficácia. Condição, termo ou encargo. Condição é um evento futuro e incerto, tá? O que acontece? A gente sabe que vai acontecer? Não. A condição, você não tem certeza se vai acontecer, tá? Pode ser que meu time seja campeão? Provavelmente não. Pode ser que determinada pessoa passe no vestibular? Talvez não. A gente não tem certeza se esse evento vai acontecer, ok? Então a condição é um evento futuro que a gente não tem certeza. Essa condição pode ser suspensiva ou resolutiva. Suspensiva é quando depende de acontecer esse evento futuro para o contrato começar a ter eficácia. Resolutiva é que quando acontecer esse evento, se acontecer, o contrato deixa de valer. Exemplo, vamos lá. Vamos pensar no exemplo aqui, de condição suspensiva. Vou doar um carro para a Marina se ela for aprovada, se ela colar grau na faculdade de medicina. Eu coloquei uma condição. É possível que Marina se forme? É. Em medicina? É. Mas é possível que ela não se forme? Também é. Então é um evento futuro incerto, a gente não sabe. Se acontecer, eu tenho que doar o carro. Se não acontecer, zero carro, ok? Isso é condição suspensiva. O negócio só tem eficácia, porque valer já vale. Só tem eficácia depois de acontecer a condição. Condição resolutiva, tá? Vou alugar a casa para você por 1 ano, prorrogável pelo prazo necessário para meu filho voltar dos Estados Unidos. Quando meu filho voltar dos Estados Unidos, está encerrado o contrato. Olha, a gente falou que o prazo mínimo é 1 ano. Sim, isso não é condição, isso é termo. 1 ano a gente sabe que vai passar. Agora, esse contrato vai ser prorrogado até o filho dele voltar dos Estados Unidos. É possível o filho dele nunca voltar?
Possível o cara morar lá e para sempre ficar lá. Aí quando você fala, quando meu filho voltar dos Estados Unidos, um troço que você não sabe se vai acontecer, que depende de um terceiro, ok? É um evento incerto, tá? Futuro e incerto. Por quê? Porque quando o seu filho voltar, ele vai morar na casa. Então você colocou uma condição, seu filho voltar dos Estados Unidos, para encerrar o contrato de locação do terceiro lá. Tudo bem? Essa condição é resolutiva, porque depende do acontecimento dela para encerrar um contrato. Certo? Não quer dizer que esse contrato é eterno se não acontecer a volta do filho, não. Tá? Quer dizer que a volta do filho encerra o contrato imediatamente, só isso. Ele pode encerrar por outras formas previstas na lei de locação, tá certo? Então, condição vocês entenderam, evento futuro incerto. Termo, evento futuro certo, tá? É um prazo que você coloca no contrato, ou para ele começar, termo suspensivo, ou para ele terminar, termo resolutivo. Um contrato ele pode ter ao mesmo tempo termo suspensivo e termo resolutivo. Vamos pensar? Este contrato de locação vale a partir de 1º de janeiro de 2021 e se encerra em 31 de dezembro de 2021. Ele vai por um ano. O termo inicial é 1º de janeiro. O termo final é 31 de dezembro. Então, todo evento futuro certo, você sabe que vai acontecer. Ah, mas e se não for uma data? Depende. Se for certo, é termo. Por exemplo, Natal de 2023. O que é Natal? 25 de dezembro. Tá? Natal. Páscoa de 2022. É lá em abril. Ou, sei lá, acho que cai sempre em abril a Páscoa. Vocês entenderam que pode variar? Um termo pode ser até incerto quando, por exemplo, eu empresto essa casa para o meu tio para ele morar até ele morrer. A gente sabe quando ele vai morrer, não faz a menor ideia, mas ele vai morrer um dia? Vai, então não é condição. Porque não existe a possibilidade dele não morrer, é termo incerto, tá? Termo incerto. Você não sabe quando, mas sabe que vai, tá? Todo mundo morre um dia. A casa é dele? Não, a casa está emprestada para ele. Até quando? Até quando ele morrer. Quando ele morrer, acabou o empréstimo. Tudo bem? Entendido o que é termo? Encargo é uma forma de condicionar um contrato que não é condição, tá? É uma forma de onerar um contrato que ela é pertinente a contratos gratuitos. Por exemplo, uma doação, ela pode vir com um encargo. O que é um encargo? É uma obrigação de fazer alguma coisa, de suportar alguma coisa, tá? Por exemplo, eu vou doar uma fazenda para Maria e a Maria, após receber essa doação, vai ter que cumprir os seguintes encargos. Primeiro, reservar 10% deste território, a escolha dela, ela vai escolher um pedaço lá, para doar para o meu antigo amigo José lá, o caseiro, que sempre me tratou fielmente e tudo. E esse local que a Maria vai escolher, 10% do território, vai ser onde ele vai fazer um sítiozinho para ele. Então, primeira coisa, a Maria tem uma obrigação de dar a José, separar para ele 10% do território da fazenda. Ok? Segundo, a Maria, além de dar para o José lá 10% do território, ela tem que construir uma escolinha com, no mínimo, 2 salas de aula e contratar 2 professores para manter essa escolinha funcionando, para alfabetizar todo mundo lá, para dar educação básica, pelo menos, para todo mundo lá. Ou seja, você já estabeleceu uma obrigação de fazer, né, construir e manter a escola, uma obrigação de dar uma parte do terreno para José, e se você não cumpre isso, a doação pode ser revogada. A fazenda é milionária, é gigante, certo? Os encargos não prejudicam a pessoa que é donatária, a pessoa que recebeu, de forma que ela não tenha como usar da propriedade dela. Então, mas pode condicionar a eficácia da doação, pode eliminar a doação caso ele não cumpra. Tudo bem, gente? Então, plano da existência, o contrato existe ou não?
Plano da validade. Esse contrato é válido? Sim. Plano da validade. O contrato é válido. E plano da eficácia. A partir de quando ele gera efeitos? E até quando ele gera efeitos? Certinho? Dúvidas? Beleza. Vocês já entenderam mais ou menos como funciona um contrato. Vamos falar agora do que é preciso para se contratar com a administração pública. Primeira coisa, o que é licitação? É um procedimento administrativo formal regido por uma lei, que é a Lei 8666 de 93, pela Lei 10.520 de 2002 e também pela Lei 12.462 de 2011. E ainda tem a questão do Decreto 5.450 de 2005, que regulamenta algumas delas. O que acontece? Essa legislação cria um sistema. Esse sistema estabelece a necessidade de um procedimento administrativo prévio para, dentre as possibilidades que o mercado oferece, escolher a mais vantajosa para o interesse público, ou seja, para a administração pública, certo? Então, você tem várias propostas no mercado e você precisa contratar, enquanto administrador público, aquela que é mais vantajosa para a administração, para você poupar ao máximo, o máximo que você puder, o recurso público, para você não gastar o dinheiro público de forma desmedida. Ok? Então é um pré-contrato, ela é um procedimento administrativo prévio que visa a obtenção de propostas mais vantajosas e justas para a administração pública. Tá ok? Ela tem hoje várias formas de se realizar, né? Ou com propostas com envelopes lacrados, ou com pregão, que se você abre a sessão e as pessoas falam a sua proposta, também com pregão eletrônico, etc. Tá? Você pode abordar várias possibilidades. Aqui a gente não tem tempo de estudar cada uma delas, nem no curso de Direito, para vocês terem uma ideia. Tem um estudo detalhado de cada modalidade de licitação. A pessoa tem que fazer uma pós-graduação ou pegar a lei e destrinchar, estudar depois, tá? Mas são essas leis que eu coloquei aqui nesse slide que vocês vão ter que ler na hora de contratar com o poder público. A licitação hoje é tão importante que ela movimenta por ano, e essa informação nem é do último ano não, tá? Essa informação tem 2 ou 3 anos que eu coloquei aí. Ela movimenta por ano cerca de 600 bilhões de reais. Bilhões, 600 bilhões de reais. E é uma fatia gorda do PIB, que é movimentada através de contratos de licitação estaduais, municipais e federais. Grande parte desses contratos são serviços de engenharia. Dentre esses contratos de engenharia, quase tudo, boa parte, é engenharia civil. Então aí vocês já imaginam que, regularizando a sua empresa, mantendo-se, né, de acordo com a lei, estando aptos a participar de processos licitatórios, vocês podem entrar numa ótima oportunidade de ganhar dinheiro, sem burlar a lei, sem infringir a lei. Ué, professor, como assim? Se eu vou ganhar dinheiro, eu vou... Não, você vai ganhar dinheiro de forma legal, sem superfaturar, sem entrar em conchavos, nada, simplesmente concorrendo de forma lícita. Se todo mundo tomar a iniciativa de concorrer de forma lícita, mais dia, menos dia você ganha uma licitação. E quando você ganhar, você vai ganhar bastante dinheiro naquela obra, vai executar aquela obra e depois vai continuar disputando licitação para executar outras obras. Não é preciso se corromper para ganhar dinheiro, tá? A gente paga impostos para ter obras de infraestrutura que melhorem o país. Parte dos nossos impostos a gente preocupa com isso mesmo, infraestrutura. Então, é aceitável que o dinheiro seja transferido para a iniciativa privada, de forma lícita, de forma legal.
Tá? Sem burlar a lei, sem propina, sem superfaturamento, etc, etc, etc. Tá ok? E isso gera, né, um retorno para a sociedade muito grande, porque gera emprego, gera movimentação da economia, gera melhor mobilidade urbana, porque as normas, as obras de engenharia geralmente, né, melhoram a infraestrutura da cidade, etc, etc. Ok? Só que, apesar da licitação ser a regra, existem alguns tipos de contratação com o poder público que não dependem da licitação. Isso significa que, fora o que está nesse slide, o resto precisa de licitação. O que está aqui são as hipóteses em que você pode abrir mão de um processo licitatório, em que o administrador vai poder contratar sem necessidade de licitação prévia. Vamos ver. Primeiro, a administração pública é obrigada a fazer licitação, mas como para toda regra tem exceção, a própria Lei 8666 de 93 também diz que ela pode ser dispensável em alguns casos. Vamos ver. Primeiro caso, compras de até R$8.000. Tá? Então a lei determina que as compras de 8.000 para baixo, tá, podem ser realizadas com dispensa de licitação. Isso significa que basta uma pesquisa de mercado que vai ser juntada no procedimento de dispensa de licitação, tá? Essa pesquisa de mercado tem que ser feita. Não é simplesmente pegar e comprar no primeiro lugar, não. Faz uma pesquisa de mercado. Você não precisa... É submeter a concorrência das pessoas num processo de licitação que é muito mais demorado. Você faz uma pesquisa de mercado, instrui a dispensa de licitação com essa pesquisa de mercado, justifica, a compra é menor de R$8.000, então pode ser feita com dispensa de licitação. E aí faz a compra, tá? Da mesma forma que foi prevista lá naquele procedimento que a gente chama de dispensa de licitação, certo? Até R$8.000. Para contratar serviços de engenharia ou obras, o valor que permite dispensa é R$15.000. Então, de 15.000 para baixo, pode contratar serviços de engenharia sem licitação, fazendo pesquisa de mercado. Tá? E aí você vai juntar pelo menos 3 orçamentos, ok? O administrador público vai juntar pelo menos 3 orçamentos para determinar, olha, eu fiz uma pesquisa de mercado, né? É razoável exigir pelo menos 3 orçamentos, né? Então, até R$15.000 serviços de engenharia, até R$8.000 compras. Em caso de guerra, normalmente, quando acontece uma guerra, toda a indústria nacional é convertida para a produção de armamentos. Vai exigir licitação para o cara comprar arma para defender o país? Antes de concluir a licitação, nós já tomamos bomba para a cabeça. O que vai acontecer? As pessoas vão morrer. Então, vamos supor, equipamentos, suprimentos médicos no caso de uma guerra. Você não tem tempo. Você não tem tempo. Tá? Segundo, equipamentos bélicos para uma guerra. Não tem tempo. Tem que contratar do jeito que der. Então você converte toda a indústria privada para produção de armamentos e compra desse povo. Dá tempo de fazer a licitação? Não dá. As bombas estão caindo aqui, ó. Tá? Emergência ou calamidade pública. Estamos vivendo uma. Significa que precisa ter licitação? Não. Significa que pode comprar superfaturado? Não. Tá? Vocês viram lá o Itzel lá, do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, o que ele está sofrendo agora? Vários secretários de saúde já foram demitidos e ele está correndo risco de ser processado. Tá? Não é para burlar a lei. Prestem atenção. Não é para comprar superfaturado. Tá? Só não precisa de um procedimento de concorrência pública em que as pessoas vão fazer propostas e vai ganhar propostas vantajosas. Mas uma breve pesquisa de preço, pesquisa de mercado tem que fazer.
E você não pode pagar 10 vezes o preço de uma coisa sem sofrer uma auditoria, um processo, e o Ministério Público fica atento a essas coisas, viu? O Tribunal de Contas também. Contratação de empresa de desenvolvimento institucional dos órgãos. É uma empresa, por exemplo, de auditoria, de treinamento. Isso normalmente é considerado a capacidade dessa empresa. Você normalmente não tem várias opções para contratar, porque você está lidando com uma necessidade específica e que precisa, para ser suprida, de uma capacidade específica de quem dá o treinamento. Então você não pode falar, vem aqui várias empresas que fornecem treinamento, quando você precisa de um treinamento específico e só uma delas fornece. Então, você não tem como submeter a todas. Só aquela que fornece você vai contratar sem licitação. Restauração de obras de arte e objetos históricos. Ora, gente, aí depende da capacidade do restaurador. Então você não pode pegar e chamar qualquer um para participar. Você tem que saber que aquele cara é fera, é um restaurador respeitado, e que você precisa pagar o que ele pede. Por quê? Porque esse objeto histórico aqui, que é interessante, é tombado pelo patrimônio histórico, ele precisa ser restaurado. Então você não vai chamar qualquer um. Não é qualquer pessoa com capacitação técnica, é uma pessoa com capacitação artística, é uma pessoa que, pelas qualidades pessoais, ela se diferencia dos demais, então ela pode ser contratada sem licitação. Contratação de ONGs, né, associações sem fins lucrativos, nos casos que forem elencados em lei. Olha só, essas associações sem fins lucrativos, se ela não tem fim lucrativo, pressupõe-se que o preço cobrado por ela vai ser justo, porque ela não tem finalidade lucrativa. Então não precisa ficar demorando, esperando milênios para concluir um processo de licitação, porque se aquela associação ela não tem finalidade lucrativa, pressupõe-se que o orçamento oferecido por ela é ok. Tudo bem? Dúvidas? Pessoal, esse slide terminou. Eu gostaria de, por favor, se vocês me permitirem, começar o próximo slide. Eu vou abrir aqui, tá? Por que começar? Porque talvez, se a prova for na primeira semana de prova, a gente só tenha mais uma aula. Eu preciso garantir que haja tempo hábil para dar esse final de capítulo, que eu tô com ele aqui, para dar para vocês, nesta única aula. Então eu vou começar a próxima aula já, tá? Nós temos ainda 15 minutos, vou usar esses 15 minutos, tá? Só um instantinho, já tá abrindo aqui. Bom, neste capítulo, que é o último, tá? Encerraremos a disciplina no final desse capítulo, mas não vai dar para ser hoje, vai ser na próxima aula. Vamos falar do direito urbanístico e do Estatuto das Cidades, tá certo? Direito urbanístico é o nome que se dá a um conjunto de normas que regula a atividade do poder público destinada a ordenar os espaços habitáveis. O que são espaços habitáveis? Espaços que podem ser considerados como zona urbana para a habitação das pessoas. Esse conceito é do José Afonso da Silva. Esse doutrinador, ele participou da criação dessa Constituição Federal, tá? Então, ele estava lá quando estava tudo sendo escrito, tá? O direito urbanístico é definido por alguns artigos da Constituição Federal e por lei federal, certo? O Márcio Camarossano dá outro conceito aí, que é o ramo do direito público, que diz respeito... Só um instantinho aqui, tá? Que eu vou mudar minha tela aqui. Beleza, só um instantinho. Pronto. É o ramo do direito público que diz respeito à disciplina de espaços para fins de ocupação do homem, com vistas ao atendimento das necessidades de habitação, trabalho, lazer, circulação,
em comunidades organizadas. Esse conceito é até um pouquinho mais completo. Ocupação do homem para habitar e para trabalhar, né? Com vista a atendimento, necessidade de habitação, trabalho. A gente já falou que tem zonas de ocupação diferentes. Em algumas zonas você vai ter mais casas, outras zonas você vai ter mais comércio, outras zonas você vai ter mais indústria, ok? Trabalho, lazer e circulação em comunidades organizadas. Seguindo em frente, artigo 182 da Constituição Federal do Brasil. Constituição de 88, tá? A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Observem que o artigo 182 ele já define que a política de desenvolvimento urbano vai ser tratada em lei municipal. A competência é do município de estabelecer essa política de desenvolvimento urbano. Normalmente essa lei recebe qual nome? Pode abrir o microfone aí e me falar, quem souber. Tá aí escrito, gente, parágrafo 1º. É o plano diretor, tá? O plano diretor, que é aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório para a cidade com 20 mil habitantes ou mais. Ou seja, para cidades menores não precisa ter plano diretor, mas vai ter lei municipal atendendo aos dispositivos do caput do artigo 182. É o instrumento básico da política de desenvolvimento de expansão urbana, o plano diretor. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então é o plano diretor que vai estabelecer o que é necessário para a propriedade urbana cumprir sua função social. A gente já falou lá atrás no capítulo de propriedade, posse e propriedade, que a propriedade hoje ela não é um direito absoluto. Ela é um direito que tem que cumprir sua função social. Tá? Isso está no artigo 5º, salvo engano, incisos 22 e 23 da Constituição Federal. Certo? É garantido o direito de propriedade, mas a propriedade vai cumprir sua função social. No território urbano, essa função social ela é estabelecida pelo plano diretor. Parágrafo 3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Ou seja, a prefeitura, ou o Estado, ou a União precisou desapropriar. A gente já viu na aula passada sobre desapropriação. Precisou desapropriar, na aula retrasada, perdão, um imóvel urbano? Pode. Não é só imóvel rural que pode desapropriar, não. Pode desapropriar o imóvel urbano com prévia e justa indenização em dinheiro. Exceto quando este imóvel não cumprir função social da propriedade. A gente já falou sobre isso também. Todo mundo está me entendendo bem? Escreve no chat ou fala comigo quem está entendendo a matéria até aqui. Beleza. Beleza. Porque vocês ficam calados muito tempo, eu tenho medo de vocês terem dormido. Tá? Mas já vi que tá todo mundo que ficou aqui, os 4 que ficaram estão acordados. Tá bom? Beleza. Vamos seguir para o artigo 182, parágrafo 4º. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de... Então, primeiro, vamos entender o parágrafo 4º. O Poder Público Municipal pode, em casos de não edificação, subutilização ou não utilização de imóvel, aplicar as penas sucessivas que a gente vai falar daqui a pouco. O que seria não edificação? Eu estou usando, mas não construí. O plano diretor determina que naquela área tem que construir. Então eu posso exigir a edificação. Subutilização.
Eu estou usando uma área excessivamente grande para determinada construção que não precisa daquela área toda. Eu estou utilizando abaixo do que a lei prevê que deva ser utilizado. A gente sabe que os espaços para habitação estão se escasseando, estão tornando escassos. E está sendo necessário empilhar pessoas em edifícios. Então, quando a pessoa tem um imóvel urbano que ela está subutilizando, ela está prejudicando a vida dos demais moradores, porque ela está desperdiçando espaço com uma utilização abaixo do que se espera. E não utilização é quando a pessoa deixa vago lá, deixa sem usar. Compra só para especular, por exemplo. Ok? Dito isso... Mas aí, o lote é da pessoa, ela pode fazer o que ela quiser, não? Não. Você lembra desde o início que eu falei com você que a propriedade tem que cumprir a sua função social? Na área rural, função social, ela coincide com produtividade. A área não pode ser improdutiva. Você não pode comprar uma fazenda para deixar ela lá improdutiva. Porque solo é escasso. O país e o mundo precisam da produção de alimentos. Então, se você compra uma área para deixar ela improdutiva, você está desperdiçando terreno, desperdiçando solo. Na área urbana, o que é escasso? Habitação, espaço disponível para habitação. Vocês veem em Patinga, tá difícil achar lugar para construir imóvel novo. Você está tentando derrubar a casa para construir prédio. Ok? Então, quando você compra uma área para não utilizar, você está desperdiçando solo urbano que pode ser destinado à habitação de pessoas. Ok? Inclusive, tem muitos bairros em que as pessoas falam: não, aqui não pode construir prédio, não. Mas peraí. Não pode construir prédio por quê? Tá? Tem muita lei que é inconstitucional nesse sentido. É bairro cheio de prédio demais, que o trânsito é um inferno, que você não consegue viver mais ali, porque só tem... É super populoso, e outros bairros lá que são subutilizados, os imóveis. Um monte de casa velha, tudo casa de um andar, morando pouquíssimas pessoas por casa, e aí você não permite a pessoa comprar uma casa daquela, derrubar e fazer o prédio. Não, isso aí, a meu ver, as leis que limitam a construção de prédio em determinado bairro, a não ser que haja uma justificativa plausível, não são constitucionais, tá? Vamos ver quais são as penas para eu poder liberar vocês. Deixa eu ver se eu vou liberar vocês nesse slide mesmo. No próximo. Esse e o próximo, tá? Eu libero. Ok? Vamos lá. Penas aplicáveis em ordem sucessiva. Primeiro você aplica mais leve, depois você aplica mais pesada, tá certo? Primeira, parcelamento ou edificação compulsórios. Obrigar o cara ou a dividir o imóvel em mais, se ele for grande demais porque tá pro fim que está sendo utilizado, ou utilizar da forma que se determina com uma edificação compulsória, obrigando ele a construir, tá? Não deu certo, o cara continua não parcelando e não construindo. IPTU progressivo no tempo. Ou seja, se ele perdeu os prazos que são dados pela lei para construir, edificar ou parcelar e não cumpriu, perdeu esse prazo, você começa anualmente a aumentar a taxa de IPTU dele, para ficar mais caro para ele manter aquela propriedade, certo? Até pouco tempo atrás eu passava ali no Cidade Nobre, no centrão da Cidade Nobre, que é a área mais nobre, e via lote vago. Ainda tem. É absurdo isso, gente. Uma das áreas mais valorizadas para o cara guardando lote vago para enriquecer no futuro. E enquanto isso as pessoas sem ter onde morar, certo? Imóvel custando um absurdo, escasso, raro. O que acontece? O que é essa especulação imobiliária? Você compra um terreno, um lote, enquanto ele é abundante, espera ele ficar raro, porque a cidade cresceu, você espera ele ficar raro para vender. Isso não pode ser... Não é que é proibido, mas ele não pode ser incentivado. A lei precisa dificultar essa atividade, porque ele não está produzindo algo necessário para o desenvolvimento da cidade. Pelo contrário, ele está atrasando o desenvolvimento da cidade, porque ele mantém um lote só criando mato,
depósito de dengue, depósito de escorpião, rato, barata, criminoso escondendo lá, etc. Ok? Então a função social da propriedade tem que ser cumprida. 3. O IPTU progressivo não funcionou. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas. Ou seja, você vai receber a indenização não prévia e justa, como está previsto antes, mas parcelada em 10 anos, resgate anual. Você vai pagar uma parcela por ano. Lógico, assegurado o valor real da indenização e juros. Né? Então, o valor assegurado, o valor real da indenização é com correção monetária e juros remuneratórios. Ele não vai ser punido a ponto de perder dinheiro. Só que vai perder o imóvel e vai receber o pagamento pelo imóvel em 10 parcelas com juros e com correção monetária. Entendido? Último slide de hoje, aí na próxima aula a gente começa no Estatuto da Cidade, tá bom? 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-se para sua moradia ou moradia da sua família, vai adquirir o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Isso é o que a gente chama de uso capião constitucional, tá? Também serve para a pessoa não desperdiçar a área urbana. Eu comprei um lote, mas eu larguei lá. Aí outra pessoa foi lá, invadiu e está utilizando. Ele está usando como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ou mais de 5 anos, né? Ininterruptamente sem oposição. Ou seja, o dono esqueceu daquilo lá. Ok? Utilizando exclusivamente para moradia, sua ou de sua família, vai adquirir o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Ou seja, se ele já tem outro imóvel, não pode. Tá? Então, é a forma mais rápida de se adquirir a usucapião. Você adquire o domínio usando apenas 5 anos. Só lembrando que no Código Civil, a usucapião com justo título é 10 anos, sem justo título é 20 anos. Então, é uma forma mais rápida, mas é limitado. Área, até 250 metros quadrados. Tá? A pessoa não pode ter outro imóvel. Ok? Tem que usar para fim de moradia. Então, aí tem as limitações. Além disso, o título de domínio e a concessão de uso são conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independente de estado civil. Não tem esse negócio de exigir que eles sejam casados ou que seja homem, não. Tá? Já teve essa época no Brasil e graças a Deus acabou. Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Então, por exemplo, eu adquiri por usucapião constitucional um imóvel de até 250 metros quadrados. Vendi, invadi outro para adquirir. Não vou poder. Tá certo? E terceiro, imóveis públicos não são adquiríveis por usucapião. Não são usucapíveis os bens públicos. Já pensou se a administração pública tivesse que colocar um policial na porta de cada terreno ou cada lote público para vigiar, para ninguém invadir e adquirir por usucapião? Nossos impostos seriam absurdamente caros. Certo? Então, a gente limita, é limitável por lei. A Constituição fala, não vai ter aquisição de bem público, imóvel público por usucapião. Por quê? Porque público é público, não vai ser adquirido pelo particular por usucapião. Entendido? Dúvidas até aqui? Vocês têm 3 minutos até as 22h05 para tirar as dúvidas. Fiquem à vontade. Próxima aula a gente já começa no slide do Estatuto da Cidade, tá bom? Ninguém tem dúvida? Que bom, Ana Cláudia. Ana Luísa, Miriam, Ricardo, estão aí? Não, tranquilo. Beleza, obrigado, viu? A aula rendeu. Oi. Essa questão que você falou até da função social, foi a questão do fórum
Porque na segunda eu fiquei meio com dúvida se era isso mesmo. Tava Qual perguntando. fórum? Me lembra? Aquele negócio do uso capião? Não, teve uma questão que eu, na verdade, eu respondi como fosse. Ah, como tá. fosse Não. Você tá falando da prova. É, Eu não lembro de cor, tem que olhar lá. Eu não lembro de cor. A prova de vocês foi a primeira que eu corrigi. Depois eu olho e a gente conversa, tá bom? Você pode mandar o WhatsApp. então tá, então é porque na verdade eu fiquei na dúvida daquela questão. Printa lá a questão que eu te falo o que você tinha que ter respondido. Se você não tiver tirado total, printa lá pra mim e manda no meu WhatsApp. Você já deve ter, se não tiver, as meninas têm, elas passam pra você. Aí você me manda, que aí eu analiso pra você, porque eu não lembro de cor o que caiu na sua prova, foi há um mês atrás, e a prova de vocês, como a turma é pequenininha, e foi a primeira prova que eu apliquei, foi a primeira que eu corrigi, né? Então, já ficou pra trás no tempo, na memória. Tá bom? Ó, prova de vocês, ela vai ser na terça-feira, a data que não está exata ainda. Ou é no dia 23, ou é no dia 30, tá? Vai depender de como o professor Belloni colocou, para qual semana que ele reservou lá. Aí nós vamos perguntar para ele, tá? Se eu bem me lembro, ele deu a minha primeira no semestre passado, botou no dia 23 e a do Viviano no dia 30. Talvez seja assim de novo. Então nós só temos aula agora no dia 16. Isso significa que no dia 16 eu vou encerrar essa disciplina. Tá certo? A prova vai ser o mesmo esquema que ele for. Não. A prova vai ser 15 questões fechadas. Só fechadas? Só fechadas. Não sei o que é pior. Aí agora. É porque a questão fechada, a vantagem aí da questão fechada é que a correção é imediata, né? Aí a gente já pode lançar a nota. O sistema corrige automaticamente. Então tá. Gente, boa noite. Abraço pra vocês. Vou encerrar a gravação aqui, tá? É um prazer estar com vocês.